Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite, né? Culto de oração, culto de adoração, culto de louvor, culto de agradecimento. Hoje nós podemos estar aqui grata ao Senhor, né? Porque Ele nos concedeu mais um dia de vida, né? Convido a igreja para ficar em pé, para nós darmos o início ao nosso culto de gratidão ao nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, nesta hora, Senhor, diante do Teu trono, diante da Tua presença, nós estamos reunidos em Teu nome para exaltar o Teu nome, na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. E nesta noite nós queremos agradecer o Senhor, porque até esse momento, até esta hora, o Senhor está conosco e está nos guardando, nos livrando, porque muitos irmãos de Meiro foram trabalhar, foram para a escola, foram para a faculdade e já retornaram para o seu lar. E eu agradeço, Senhor, pelas vidas deles, Senhor. E aqueles que estão a caminho, o Senhor guarda e livra de todo o mal, Pai. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós nesta noite, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Senhor. Eu te peço, Senhor, que passeie no meio de nós, receba o nosso louvor, trabalha no ministério de louvor, abençoe os teus servos que têm se empenhado, se esforçado para dar o melhor para o Senhor. Tome-os nas tuas mãos, Pai. Também tome nesta noite o pregador desta noite, Senhor, que ele possa, Senhor, esvaziar dele mesmo e falar somente aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e que nós possamos, Senhor, sair daqui nesta noite renovada, fortalecida pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, toma a direção deste culto, traga aqueles que estão atrasados, que estão a caminho, guarda e livra de todo o mal, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas maravilhas em nossas vidas. E eu te peço nessa noite, refrigera a nossa alma, Pai. Dá-nos calmaria, dá-nos certeza da vitória, dá tranquilidade em cada coração nos seus momentos mais difíceis, Senhor. Seja o bálsamo nesta noite, Pai. Seja o refrigério, Pai, para nossas almas nesta noite, Pai. Deus, muito obrigado por tudo. Eu oro com a certeza da vitória. Eu oro porque eu creio que o Senhor está ouvindo o nosso clamor neste lugar. Eu creio no Senhor. Eu creio no Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que pode todas as coisas. Eu creio no Deus que é sobre todos os deuses, o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor do exército. E eu creio na Tua palavra, Pai. Vivo debaixo da Tua palavra. Vivo porque o Senhor me escolheu. Vivo porque o Senhor nos escolheu, Pai, para estar aqui nesta noite adorando o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Muito obrigado. Eu oro com a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia. Nós ontem tivemos um estudo da MCM, né? Muito bom, muito maravilhoso. Nós aprendemos sobre a soberania de Deus. E nós vamos ler o Salmo 46, né? Porque o Salmo 46 fala que Deus é soberano, Deus é poderoso, né? E o Salmo 46, ele nos traz uma mensagem muito, muito poderosa, muito maravilhosa, e que nós possamos tomar posse dessa palavra nesta noite, amém? Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremecem. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, um santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Brama as nações, reino se abala. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor do exército está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venha, contemplai as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até o confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Esse capítulo, versículo 10, né? Ela tem falado muito no meu coração. E nos dias de hoje, mais ainda, o Senhor fala: aquietai e saber que eu sou Deus. Então, que nós possamos nos aquietar, esperar no Senhor, que Ele vai dar vitória, Ele vai alcançar-nos em nome de Jesus. Amém? Gostaria de chamar um ministério de louvor para estar junto com a igreja, adorando o Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe a noite de cada um. Vamos estar adorando o nosso Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está
está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, declaro melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor, pra abençoar teu coração. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência de adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. Tu és a nossa essência, Pai. Tu és a essência, Jesus. Glória a Deus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. A essência és tu, Jesus.
essência és tu, Jesus. Você pode dizer, estou voltando à essência. Estou voltando à essência da adoração. Ó Deus, nós queremos voltar para onde nós estivemos desde o começo, ó Pai. Os joelhos, ó Deus, no nosso quarto fechado, ó Senhor. A intimidade contigo, ó Jesus. Nos perdoe, Senhor, por sermos tão inconstantes e inseguros. O tempo todo nós queremos sair, ó Deus, da sua essência, Pai. Mas te pedimos, traga-nos de volta, Senhor, para a essência de adoração, ó Jesus. Nós queremos voltar, ó Pai. A essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eis-me aqui outra vez. Diga ao Senhor essa noite. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar,
Aleluia. Glória a Deus. Alguém precisa sentar? Da conexão. Amém, né? Quem veio aqui nesta noite se derramar, amém? Receber do Senhor nesta noite, né? Que nós possamos nos derramar, ser grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Vamos nos esvaziar de nós mesmos, deixar o Senhor falar nesta noite no nosso coração. Ele tem grande coisa para falar conosco nesta noite, amém? Através da louvor, através da palavra, através da oração. O Senhor tem coisas aqui surpreendentemente para nós nesta noite. Basta só abrir seu coração. O Senhor quer falar conosco nesta noite, amém? Eu gostaria de convidar a irmã Natália. Ela vai estar orando, tá, irmã Natália, pelas pessoas que nessa semana perdeu alguém, tá? Perdeu um ente querido. Tá? Que nós possamos pedir ao Senhor um conforto, tá? Tem muitas pessoas que nós conhecemos e que o Senhor possa estar confortando. Isso é muito importante, irmão. Às vezes a gente não sabe o que falar, mas um abraço, uma oração é o que basta. Amém? Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Deus, agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez na sua casa. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, por tudo que tens feito, meu Deus, pelas suas misericórdias e maravilhas que o Senhor tem realizado no nosso meio, assim como nós falamos, meu Deus, assim como nós cantamos nessa noite, Senhor, que possamos nos esvaziar, Senhor, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor, que nós venhamos prestar a Ti o verdadeiro louvor, Senhor, a verdadeira adoração. Pai, nesse momento, Pai, eu quero apresentar a Ti, Senhor, toda a família enlutada, todas as pessoas, meu Deus, que perdeu algum ente querido, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, Senhor. O Senhor sabe que não é fácil, meu Deus, passar por esse momento. Mas eu sei que o Senhor é um consolador, meu Deus. Tu és o Deus conosco, Pai. O Deus que conhece, o Deus que cura, meu Deus. O Deus que cuida. Oh, Senhor, venha de encontro a cada vida, Senhor. Venha de encontro a cada coração, meu Pai. Que nesse momento, Jesus, seja qual for a perda, Pai, que o Senhor venha consolar, meu Deus. Que a esperança que nós temos, a esperança que está em Ti, Senhor, venha de encontro a cada vida, Pai. Pai de misericórdia, nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio. Mas para isso, Senhor, nós precisamos nos apresentar, nos dispor, nos permitir, Senhor, que nessa noite, Pai, nós estejamos com os nossos corações abertos para ouvir mais de Ti, Senhor. Toma o primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Assim eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Nesse momento eu gostaria de chamar José Roberto, para a gente, irmão José Roberto, para a gente cantar um hino congregacional. Ruth Cruz? A Ruth também, a irmã Ruth está aqui, a diaconisa Ruth, para nós estarmos cantando. Eu gostaria de pôr seu 25, que a gente podemos cantar muito, muito alegre, né? Quando está na presença do Senhor, vamos ficar em pé para a gente cantar junto com nossos irmãos. E nesse momento também nós podemos ofertar com alegria, dizimar com alegria, tá? E sair saltitando, porque lá os africanos, quando vêm dizimar, eles vêm dançando, né, irmão? Tchum, tum, tum, tum. Vamos dançar também, tá? Amém. Grande amor é excelso amor, né? Que grande amor é excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus.
amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Pai querido, Pai de amor, te louvamos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concede estar na tua casa, para juntos louvarmos o teu nome, para juntos agradecer as bênçãos recebidas, e também, principalmente, para ouvir a tua voz, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos dízimos e as ofertas aqui colocadas diante do teu altar. Se eu posso suprir a necessidade de cada um conforme a tua vontade. Eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí, irmãos. Gostaria de chamar o pastor, né, que chegou, para orar pelo irmão Fábio, que vai estar trazendo a palavra. Vamos embora, Fábio. Pega a régua. Graças e paz. Amém? Vamos orar? Trouxe um livro aqui. Então, até meia-noite hoje é dia. Vamos ficar em pé? Deus. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de chegarmos neste lugar para te adorar, Senhor. Obrigado porque nada foi impedimento, Senhor, e decidimos nessa noite vir a este lugar. E já ouvimos a tua voz, já ouvimos a tua palavra através do louvor. O Senhor já nos tocou nessa noite. Agora pedimos ao Senhor, toca a nossa vida nesse momento, através da palavra, usa o teu filho, ó Deus, com poder e autoridade no teu nome, que ele diminua, ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar. Ó Deus, olha para nós nesse momento, ó Deus, e nos faz, Senhor, desarmar todo o nosso coração, todo o nosso pensamento, nesse momento, esteja cativo aos céus, e que o teu Espírito Santo ministre poderosamente na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém. Mais uma vez estamos aqui com a responsabilidade que o pastor nos colocou. Confesso que eu fiquei alegre quando eu vi ele entrando pelaquela porta, porque antes nós ficávamos nervosos quando o pastor estava. Hoje que nós fazemos seminário, eu gosto que o pastor esteja, para que depois ele venha puxar nossa orelha, se caso viemos falar alguma coisa errada, algo que não está. Então é uma fase, né? Então hoje eu fico alegre. E quando eu vi o pastor entrando, eu fiquei calmo. Eu falei, ô glória, se ele não estivesse, seria pior. Mas enfim, irmãos, abram comigo a palavra de Deus. Prometo que vai ser rápido hoje, é uma mensagem objetiva. Algo que vem da parte do Senhor, falou muito ao meu coração, umas 2 semanas já. O Evangelho de João, o capítulo 13, verso 33 e 38. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco.
Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a vida, a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo, enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Agora vamos lá em Mateus, no capítulo 26, 49 e 50. Mateus 26, 49, 50. E diz assim: E logo aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra ministrada aqui neste lugar. Te pedimos nesta noite, Deus querido, que eu diminua, que o Senhor verdadeiramente venha falar através da minha vida, Deus querido, e Deus querido, que o Senhor possa, Deus amado, ir ao encontro dos nossos corações. Pai amado, desarma totalmente, Pai amado, e fique à vontade no nosso meio. Assim nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A igreja pode se assentar? Confesso aos irmãos que essa palavra, ela já está há 3 semanas falando ao meu coração e persistindo para que eu venha transmitir, eu falando, relutando, falando, não, eu não vou, eu não quero, eu não posso. E o Espírito Santo de Deus ministrando ao meu coração, ele vem falando a respeito de 2 personagens bíblicos que todos nós conhecemos, Pedro e Judas Iscariote, homens que viveram 3 anos e meio com o Senhor, foram escolhidos pelo Senhor e verdadeiramente aprenderam, viram, foram usados por Deus, porém eram homens como eu e vocês, como nós. E trazendo a memória para a gente entrar naquilo que o Senhor quer e deseja, nós precisamos conhecer o que é o homem. E eu tenho muita coisa para falar a respeito da antropologia bíblica, só um pouquinho para a gente poder mergulhar naquilo que o Senhor deseja falar através dessa mensagem. Antropologia, para quem não sabe, é uma ciência vinculada das ciências sociais que visa entender a formação da humanidade por seus vários aspectos culturais, físicos e históricos no mundo. É o homem sendo estudado. Porém, eu não posso nem trazer muita coisa a respeito de antropologia humana, porque se nós formos entrar na seara da antropologia humana, nós vamos entrar em coisas que, para o cristão, não convém. É a respeito do macaco, que o homem vem, da ciência, enfim, coisas que não convém a gente falar hoje. Porém, quando nós entramos na antropologia bíblica, nós vemos que o Senhor, quando fez o homem, ele fez o homem sua imagem e sua semelhança. Costumo dizer que nós temos o DNA do Senhor em nossas vidas, e verdadeiramente temos, porque toda a humanidade, seja ela aonde estiver, passando por alguma situação ruim, é do Senhor, é desse Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que ela vai lembrar e que ela vai pedir socorro. Ai, meu Deus, me ajuda. Não é assim que acontece? É o Senhor, porque nós temos esse DNA. E quando nós falamos, eu quero
trazer essa introdução para depois entrarmos no texto bíblico e entrar também num contexto dessa palavra que eu acabei de ler lá em João 13, 31 a 38, eu gostaria de trazer alguma coisa a respeito, que diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá em Gênesis 1, 24 diz, o verbo fazer, na primeira pessoa do imperativo, no plural, denota que o Criador não estava sozinho na criação do homem. A compreensão humana não alcança a grandeza daquele momento único e singular, totalmente distinto de todo o processo criador dos demais seres. Apesar disso, pode-se entender que num ponto do planeta, no Oriente, no sítio do Jardim do Éden ou do paraíso do Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo se reuniram solenemente para fazer surgir o novo ser que haveria de revolucionar toda a criação. É o ser humano. Ali estava a reunião solene da Trindade para criar o homem à imagem e semelhança de Deus. Existem opiniões divergentes nesse ponto. Muitos não creem na Trindade, não creem no Pai, no Filho e do Espírito Santo, principalmente os cientistas, as pessoas que não querem entrar no campo espiritual. Mas quando o Senhor ele vem falando, existe opinião divergente, façamos o homem, em Gênesis 1, 26, 30, encontramos o homem feito à imagem de Deus, um ser espiritual, apto para a imortalidade. Um ser moral tem a semelhança de Deus. Um ser intelectual com a capacidade da razão e de governo. O homem foi feito para ser dominador da natureza e não poderia ser de modo diferente. Deus fez o humano à sua imagem, conforme a sua semelhança, para ser governante dessa pequena parte do universo, para dominar sobre as criaturas viventes criadas antes dele. O salmista Davi disse que Deus fez o homem pouco menor que os anjos e lhe deu no início domínio sobre toda a criação, lá em Salmos 8, 5 a 8. Esse era o plano original de Deus para com o ser humano, ser representante de Deus com autoridade sobre toda a criação. Esse plano foi prejudicado pela queda, transtornado todo o universo, o homem é a imagem de Deus, diante da grandeza e da nobreza originais conferidas ao ser humano, o que viria a significar o homem à imagem de Deus. A queda, é aí que nós entramos e é aí que nós vamos entender quando nós falamos acerca da antropologia. Desde então que nós tivemos nosso pai Adão, a gente vê que a humanidade ela vem cada dia mais, depois da queda, mergulhando em caminhos, em diversas situações totalmente contrárias àquilo que é a vontade de Deus. E na queda, quando nós trazemos para a vida dos discípulos, para os cristãos, a gente encontra aqui esses dois personagens, como foi falado anteriormente, acerca de Pedro e acerca de Judas. Dois homens de Deus, dois homens escolhidos, dois homens que foram chamados para fazer a obra do Senhor, dois homens que, eu estou usando esses dois personagens, eram 12, porém os dois se destacam, quando a gente fala acerca de pecado, quando a gente fala acerca de se desviar da vontade de Deus, e quando a gente fala acerca de ser cristão, estar na presença e muitas das vezes está escorregando, fazendo aquilo que não é a vontade de Deus. E eu começo falando acerca de Pedro. Pedro, quando ele entra o seu ministério com o Senhor Jesus, a gente vê um homem totalmente com uma vontade de fazer, uma vontade de estar na presença de Deus. Ele era aquele que, quando o Senhor estava vindo sobre o mar, eles rapidamente, os discípulos pensando que era um fantasma, e ele falou: Senhor, se és tu, deixe-me ir contigo. Ele tinha intrepidez, era um homem ousado, e ali o Senhor falou: venha, e ele andou sobre o mar e foi até o Senhor Jesus. Pedro teve o privilégio também
lá no Monte da Transfiguração, de ter um momento ímpar com o Senhor, de ver o Senhor se transfigurando, de ver o Senhor ali, naquele momento, viu Moisés, viu Elias, e ali ouviu a voz do Senhor nosso Deus falando que este é meu filho amado, fazei tudo aquilo que ele mandar. Pedro, naquele momento, se empolga, fica totalmente de maneira assim atônito por ter tido aquela experiência e quer logo fazer uma estátua para um, para outro ali e adorar, tanto Moisés como Elias. Olha a direção a qual ele foi se levando, para tu ver como o homem tem essa condição de pecador, né? É o homem, é coisa do homem. E ali a gente vimos N coisas que Pedro fez diante do Senhor, e o Senhor estava sempre ali, a chegar ao ponto, lá no verso, em João 13, 37, que Pedro diz para o Senhor: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E Jesus olhou para ele, provavelmente falou: não sabe de nada, inocente. É sério, Jesus é aquele que esquadrinha o coração e a mente, sabe a vida do ser humano. Ele olhou para Pedro naquela vontade: não, Senhor, que isso? E como o Senhor vai para onde? Aonde o Senhor ir, eu vou. Aonde o Senhor estiver, eu estarei. Se tiver de morrer por ti, eu morrerei. Olha aí, olha Pedro mais uma vez, olha o crente, Pedro, com aquela ousadia, com aquela vontade. E o Senhor olha para ele e respondeu: tu darás a tua vida por mim? Tipo, pô Pedro, pelo amor de Deus, eu te vejo, eu sei o que passa no teu pensamento, eu sei o teu futuro, eu sei que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aquilo para Pedro foi um balde d'água gelada, ele deve ter falado: que isso, Senhor? Eu não, jamais. Mas Jesus sabe, Jesus conhece nossos caminhos, Jesus é aquele que vê todas as coisas. Mas por que o Fábio fala a respeito de antropologia bíblica e está falando hoje a respeito de Pedro, e logo após iremos falar um pouquinho também de Judas? Porque o cristão, todos nós, homens e mulheres de Deus, temos áreas da nossa vida que se faz necessário ser trabalhado. Temos áreas em nossas vidas que muitas das vezes nós não queremos ser tratados. Desde quando aceitamos Jesus até o dia de hoje, coisas ainda que encontra, que está na nossa vida, que a gente vai deixando, e vai achando que não tem nada a ver, que está tudo bem, e o Senhor está ali olhando e aguardando, para que nós tomamos uma posição, e ali confessemos a Ele, e dissemos: Senhor, é aqui, eu preciso melhorar, eu preciso deixar, eu preciso que o Senhor trabalhe aqui nessa área, eu preciso. E Pedro não era diferente. Aí agora eu tenho que caminhar um pouco, eu falei que a mensagem de hoje seria curta, e andar um pouquinho a respeito de Judas. Olha aí, gente, falamos bastante de Pedro, né? Mas Judas estava observando todas as coisas, e tudo, esses 3 anos e meio que Jesus esteve aqui, o Judas estava junto, olhando, acompanhando, fazendo a obra de Deus. Aonde os discípulos iam, eles estavam. Aonde os discípulos estavam, ali Judas estava no meio. E quando nós pegamos esse texto em João 13, nós vemos o contexto desse texto, que Jesus, ele reúne os seus discípulos, já estava próximo à Páscoa, estava próximo à sua última ceia, e ali ele reúne os seus e faz aquela, como que se dá o nome? O lava-pé. Ele bota os discípulos em si, todos eles na cadeira, estavam na hora jantando, estavam ali passando, e agora vamos para esse momento de lavar os pés dos discípulos. Judas estava no meio, Pedro estava no meio, e mais uma vez, Pedro se levanta com ousadia e fala: Senhor, eu não sou digno de lavar somente os pés, lave minha cabeça e as mãos também. O Senhor, para quê? Fica quietinho, Pedro. Você já tem parte comigo. Por que não lavar os seus pés? Se não lavar, você não terá parte comigo.
se faz necessário eu ensinar a vocês que aquele que deseja ser o maior tem que ser o menor. Se faz necessário eu ensinar a vocês que a humildade acima de tudo, eu sendo Deus, eu sendo todo, eu estou aqui para servir e para mostrar que vocês também terão que servir aos outros. E Pedro ali entendeu. Mas quando nós olhamos e vamos para a palavra de Deus, a respeito desse contexto, eu só espero que o ventilador não jogue longe minhas colas, né? Porque ainda não tenho aquele iPad aqui, igual o pastor. Mas a coisa é muito séria, amados. Então, nessa festa, a gente vê Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos, enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, aquilo que eu acabei de falar, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Imagina isso. Os 12 ali, ele agora se direciona para Judas. Mas ao mesmo tempo, o nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabe que teria que acontecer, teria que se levantar. Porém, se a gente for analisar a vida de Judas, Judas ele já tinha mau costume na vida dele. E ali, como eu comecei a falar no princípio, ele veio trazendo desde a sua conversão, desde o dia que Jesus chamou, até o último dia, maus hábitos. Tudo que ele fazia a respeito, ele era o tesoureiro, aonde ele recolhia as moedas, ele recolhia os bens, guardava na sua sacola e ali ele retirava um pouquinho para ele. Olha quanto tempo o Judas vem fazendo isso. Vem fazendo. Mas Judas não é homem de Deus? Judas não está na igreja? Judas não estava ali diante dos seus discípulos? Como assim? Por que ninguém se levantou, se revelou, fez uma revelação e disse, ou pegou? Não, continuou. Maus hábitos, pecados que vai levando a pessoa a fazer, e muitas das vezes por falta de arrependimento, de vida com Deus, ele acaba se acostumando e achando que está tudo bem, e dando lugar ao diabo, dando lugar a Satanás. E Judas naquele momento ali, ele está crente que está passando batido, está crente que está tudo bem na vida dele, e mestre para cá, mestre para lá, eu vou, senta à mesa de todos, Jesus reúne todos eles, a última ceia, Jesus é bem claro que diz que um de vós irá me trair, e é aquele que colocar a mão no bocado de pão molhado, e Judas naquele exato momento ele coloca a mão, sendo que os seus discípulos que estavam reunidos diante deles, não entenderam o que o Senhor falou, porque Jesus ele chegou para Judas e falou, vai e faz logo o que tem que fazer, e os discípulos olhando aquela situação, achou que tinha pedido Judas para ele comprar alguma coisa, porque ele era o tesoureiro da igreja, ele era o tesoureiro no meio deles. Judas, rapidamente, o diabo entrou na vida dele, porque ele deu lugar para tal coisa, e foi ter para trair Jesus. Amados, isso é muito sério que a gente está falando. É algo que o homem, a mulher de Deus, precisa trazer para si uma responsabilidade de olhar para dentro de nós, não somente naquela data que quando nós se reunimos para cear, e diz assim, examine esse homem a si mesmo, e coma e beba da ceia.
esse examinar essas áreas, porque quando a gente fala do pecado de Judas, é um pecado que realmente foi algo que ninguém gostaria de estar no lugar dele, de trair o Mestre, de trair Jesus. Mas se nós formos olhar acerca do pecado, para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado, tudo nos leva a se afastar da presença de Deus, por conta de situações a qual nós fazemos, ou na verdade, situações que nós deixamos de fazer diante do Senhor. Que a situação do crente é o quê? Se arrepender. A situação do crente é o quê? Como dizem Provérbios, que ele se faz necessário pedir ao Senhor que as misericórdias do Senhor, que pecado confessado e deixado alcançará misericórdia. Às vezes nós estamos confessando, às vezes está aqui domingo, quarta-feira, sábado de manhã, e continuamos fazendo as mesmas coisas. Sabe aquele pegadinho de estimação que fica impregnado na nossa vida, na nossa carne, que muitas das vezes a gente quer deixar, mas é uma luta espiritual e às vezes a gente deixa porque a gente não consegue? É do que estava acontecendo com Judas. Ele já vinha trazendo anos e anos e anos aquela mania, aquele pecado, e aquilo foi crescendo, 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 ao ponto de querer vender Jesus, de querer entregar o Mestre, de deixar o diabo entrar na vida dele, fazer aquilo que ele deveria fazer. Jesus sabia, Jesus tinha que passar por tal coisa, porém, Judas era crente. Por que não um de fora? Judas era irmão em Cristo. Judas foi escolhido. Ele foi chamado. Ele não foi um que estava na multidão e estava somente olhando e foi acompanhando, não. Fazia parte dos 12. A mesma coisa foi com Pedro. Pedro chegou a uma situação que Satanás pediu para cirandá-lo. E Jesus olhou para Pedro e falou: olha, estou orando por você, para que o Satanás não venha entrar na tua vida e tua fé não venha desfalecer. Isso não é diferente com os crentes de hoje em dia, não. Satanás, o nosso inimigo, ele não vai desistir de nós. Ele vai em cada área da nossa vida, cada brecha, para tentar destruir a nossa vida, para tentar nos afastar da presença do Senhor. E aqui, quando a gente para analisar essa situação de Judas, o Senhor, mesmo sabendo de tudo que estava acontecendo, a gente vai entrar lá em Mateus 26, 49, Mateus 50, que diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? É forte. Sabia que era o traidor, sabia que o diabo estava usando a vida dele, e mesmo assim, Jesus dá chance e chama de amigo. Amigo, a que vieste? Amigo, o que tu veio fazer aqui? Amigo, o que você está fazendo na casa do Senhor? Amigo, o que você está fazendo na minha presença? E Judas ali, ele teve uma grande oportunidade, amados, de confessar e falar: mestre, me perdoa, eu vim te entregar, mas eu estou arrependido. E eu tenho certeza que até os teólogos, eles estudam e falam que se ele se arrepende de maneira tal e confessa ao Senhor, Jesus estava pronto para perdoar, porque o nosso Deus, esse Jesus, ele veio para tal, ele veio para o mundo, ele veio para esses pecadores, ele veio morrer na cruz, ele se fazia necessário Jesus morrer, Jesus passar por o que passou, para que ele viesse resgatar aqueles que pecaram, e Judas estava entre eles, só que todos conhecem a história, que o arrependimento bateu e ele foi para o lado errado, quis tirar a sua vida, não esperou nem a depressão entrar, já ficou sem. E o suicídio, né, é algo terrível. Eu estou até estudando isso no seminário a respeito, onde fizemos um trabalho acerca. Então, o que acontece, amados? Nós precisamos
ter consciência de entregarmos, de reconhecermos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas deficiências na mão do Senhor. Porque esse Deus é bondoso, é benigno. Esse Deus que nós servimos está pronto para perdoar, está pronto para levantar, está pronto para transformar situações, seja ela qual for. Esse Jesus é o Jesus que está pronto para ouvir a nossa petição e dizer: é aqui que está doendo, é aqui que está me afastando do Senhor. Porque situações nos afastam da presença do Senhor. Nós podemos estar hoje aqui com o corpo físico e longe da presença de Deus. Nós podemos estar todo domingo, toda quarta-feira na casa do Senhor, mas sem intimidade com o Pai. Por quê? Por falta de arrependimento. Por falta de chegar no secreto e falar: Senhor, é aqui que está doendo, é aqui que está me atrapalhando. Eu sei aquilo que me atrapalha e eu estou disposto a entregar na mão do Senhor. Tem coisas que minha esposa nem sabe, tem coisas que eu não sei da minha esposa, porque é ela com Deus, sou eu com Deus, cada um no individual. No entanto, quando o Senhor vir buscar a tua igreja, vai ser um por vez que irá subir. Eu não posso agarrar minha esposa e falar: opa, calma aí, eu quero ir. Não, até que eu queria. Mas é sério, o Senhor Jesus, Ele trabalha no individual. Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu coração. Ele quer que as suas lágrimas sejam derramadas aos seus pés e que Ele fale: Senhor, está doendo. Senhor, está me atrapalhando de eu avançar na sua presença. Senhor, está atrapalhando o meu crescimento espiritual. Senhor, é essa área aqui que o Senhor precisa me ajudar. Porque muitas das vezes, querido, nós estamos acostumados de tal maneira que aquilo, como se chama a Bíblia, iniquidade, acaba ficando algo normal, como se nada tivesse acontecendo, enquanto está acontecendo, porque atrapalha. Ah, mas a salvação não, e sua vida? Como é que está com o Senhor? Como é que nós estamos com o Senhor? Como é que estamos andando? O Senhor está pronto para derramar mais e mais da sua presença, da sua vontade, e o ser humano, o crente, está impedindo a vontade de Deus por não confessar, por não se entregar, por não reconhecer o que está acontecendo e que precisa. As coisas do Senhor verdadeiramente são espirituais. Há uma atmosfera espiritual que nós não devemos misturar com o terreno. E quando nós misturamos com o terreno, a gente passa a observar igrejas andando, crescendo, administrativamente falando, mas o espiritual, venha como estás e fique como estás. O importante é você estar aqui. O importante é você no domingo entregar o seu dízimo. O importante é que a igreja esteja cheia, mas vida com Deus. Muitas das vezes não está sendo falado no púlpito. Dificilmente a gente fala acerca de pecado, dificilmente a gente fala acerca de arrependimento, dificilmente a gente escuta pregações, pastores entrando nessa seara. E o Senhor lhes diz: seja santos, pois eu sou santo. E quanto mais nós se santificamos na presença do Senhor, mais o Senhor se achega a nós, mais Ele se apresenta, mais Ele derrama do teu poder, mais milagres acontecem, mais conversões, tudo muda, porque nós temos que tomar uma decisão de servir a Deus verdadeiramente com todo, não é só um pedaço, não é só pela metade, não, inteiro. Senhor, faz aqui uma ressonância magnética da cabeça à ponta dos pés e vê o que está ruim aqui. O salmista chega a dizer lá em Salmo 139, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Por favor, Senhor, vê se tem alguma coisa que está me atrapalhando de estar contigo, de estar na tua presença. E se tiver, Senhor, me ajuda, me coloque no caminho, me coloque na sua vontade, me coloque naquilo que o Senhor deseja para a minha vida.
porque eu quero ser um servo valoroso nas suas mãos, eu quero ser usado por ti, eu quero ganhar minha família, eu quero ganhar esse bairro, eu quero ganhar, mas eu preciso estar na tua presença com santificação e em verdade. Eu não posso estar com metade, faltando alguma coisa. E Deus, Ele trabalha firmemente com isso. E temos exemplos aqui, discípulos, homens que andaram, viram milagres, coisas tremendas, Jesus fazendo, ressuscitando morto, andando sobre as águas, acalmando o mar. Aí eu volto para a antropologia. O homem precisa ser estudado. O homem, analisa comigo, como um ser humano estando com Jesus, lado a lado, o mestre ali falando audivelmente, visualmente, e mesmo assim o ser humano erra. E muitas das vezes deixa-se levar por coisas, e não está sendo diferente nos dias de hoje. Jesus Cristo não mudou. Agora eu dou graças a Deus, porque Deus, Ele não olha nem para mim nem para você. Ele olha para Jesus. Ele tem olhado só para Jesus. Ele olha para Jesus e fala lá. Aí Jesus fala, meu sangue, Pai, foi Ele que eu morri, dá mais uma chance. Ele olha de novo aquele, mas vacilou de novo. Fulmina. Não, Senhor, é Jesus. Porque se Deus olhasse para a nossa vida, para a nossa situação, seria, estou esse pessoal porque de santidade eles não querem. Eu falo, mas eles não querem me ouvir. Eu estou mostrando para eles o que está acontecendo, mas eles não querem entender. Aí Jesus está lá à direita do Pai, aguardando e falando, Senhor, é por mim. Eu morri por eles. Eu me entreguei. Eu venci. Dá mais uma chance. Dá mais outra chance. Leva lá o outro pastor para falar a respeito. Dá mais chances para que eles venham verdadeiramente se entregar, se derramar, reconhecer e deixar de fazer aquilo que não te agrada, Pai. E é assim que o Senhor tem feito, amados. Dia após dia, pela sua misericórdia sobre a nossa vida. Essa é uma mensagem que me doeu. Eu falo muito claro. Me doeu muito quando o Senhor ministrou meu coração. E eu comecei a olhar para dentro de mim e ver, gente, como eu sou pequeno, como eu preciso voltar ao Senhor, que áreas que eu preciso entregar, como eu preciso me santificar mais para poder estar mais perto do Senhor. E o Senhor mostrando, se Pedro fez, se Judas fez, se os outros discípulos fez, você também pode estar fazendo. Então se conserta na minha presença, se entrega a sua vida, derrame a sua vida, se arrependa, e eu tenho muito mais para fazer na sua vida e através de você, através da minha igreja, mas depende de cada um de nós, é querermos e tomarmos essa decisão de estar na presença do Senhor. Eu peço à igreja, em nome de Jesus, que se coloque de pé, senão eu vou ficar mais um pouquinho falando, daqui a pouco dá 9 horas, eu ia chamar o nosso pastor aqui. Tinha mais, pastor, mais? Dá tempo? Não, vamos orar. Amém? Queridos, Deus estava ministrando no meu coração uma coisa muito interessante ali. Acho que uma pessoa normal, ela pega mais no celular do que na Bíblia. Estou falando mentira? Estou falando mentira? Mas o que Deus estava ministrando no meu coração enquanto o Fábio estava falando ali, era quantas vezes a gente deixa de pegar na Bíblia. Ele, no momento da mensagem, ele falou assim, às vezes tem coisas que nos atrapalham na nossa caminhada com Deus, talvez seja o celular. Talvez seja alguma coisa que a gente dá mais prioridade do que a Deus. Esses dias eu fiquei olhando e falei assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a Bíblia no celular. Eu não posso mexer no WhatsApp, porque senão o dia inteiro WhatsApp, você passa um dia inteiro sem ler a Bíblia. E a gente
ver o quanto a gente vai sendo atrapalhado, o quanto as coisas vão caminhando. Nós estávamos falando isso na segunda-feira, são as raposinhas, elas vão caminhando na nossa vida. E aí precisamos nos derramar, como foi ministrada a palavra nessa noite. Pedro foi lá e se derramou. Judas meteu o pé. Foi lá, fez um suicídio, matou-se. Mas quantas pessoas estão se suicidando espiritualmente? Quantas pessoas estão deixando de chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, não aguento mais, eu quero largar. Quantas pessoas estão vivendo com turbulência dentro do coração, porque sabe que não pode, sabe que não é para você. E às vezes não tem uma coragem de tomar uma coragem como Pedro tomou, de se arrepender, de chorar pelo pecado e de receber uma bênção do Senhor dizendo o seguinte: apacenta os meus cordeiros. Está aí a diferença entre Pedro e Judas. Judas vai à morte, Pedro vai à vida e produz vida. E dali em diante se torna um dos grandes evangelistas. Talvez nessa noite tenha alguma coisa que a gente precisa deixar. Talvez precisamos, nessa noite, deixar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor mostrou, ó Deus, para nós nessa noite, que há, ó Deus, chance para nós. Que o Senhor nos dá a oportunidade a cada dia. A Tua palavra diz, e Jeremias registrou dessa forma: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Senhor, as Tuas misericórdias se renovou nessa noite na nossa vida, e nós podemos nessa noite, ó Pai, pegar uma folha em branco hoje e fazer, ó Deus, um novo dia amanhã, totalmente limpo, totalmente separado, totalmente para o Senhor, porque o Senhor não se lembra dos nossos pecados. O Senhor lança no mar do esquecimento cada falta nossa. Quando o Senhor olha para nós, Senhor, na verdade o Senhor tem visto o sangue do Cordeiro. Na verdade o Senhor tem visto, ó Deus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado, Senhor, porque isso nos permite nessa noite chegar na Tua presença. Isso nos permite nessa noite, ó Deus, dar, ó Deus, um 180 na nossa vida. Isso nos permite nessa noite ouvir a Tua palavra e não sermos fulminados, mas sermos trabalhados pelo Teu Espírito Santo, conduzidos pelo Teu Espírito Santo a um novo momento, a uma nova história, a uma história, ó Deus, conduzida pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu sacrifício lançou fora toda a nossa dívida. Mas, Senhor, nessa noite, ó Deus, pelo Teu sangue, pelo Teu grande sacrifício, Senhor, que nós venhamos deixar no altar tudo que nos atrapalha de viver, ó Deus, uma vida repleta da Tua presença. Senhor, que não sejamos como Judas, que não, ó Deus, deixemos, ó Deus, nos enganar que somos fortes, achando que nós podemos fazer como Pedro, Senhor. Eu irei para a morte com o Senhor, para onde o Senhor for, eu vou. E ali negou o Senhor e o galo cantou, Pai. Ele nega 3 vezes, o galo canta. Nós não queremos negar o Senhor, nós não queremos viver, ó Deus, uma vida assim. Restaura a nossa intimidade com o Senhor, restaura a nossa vida com o Senhor, nos faz de novo, restaura o vaso, Senhor, restaura onde está quebrado. Deus, a nossa casa é sua, entra em cada cômodo dela, Senhor. Nada, ó Deus, nem o carro que temos, nem, ó Deus, o nosso leito matrimonial, a nossa casa, nem a nossa intimidade, ó Deus, nem, ó Deus, o nosso trabalho, ó Deus, nem a minha intimidade só com o Senhor, nada venha a ser manchado, ó Deus, por nada, ó Deus, que possa te atrapalhar
o teu mover na nossa vida. Senhor, entre em cada cômodo da nossa casa. Limpa tudo, Senhor, nessa noite. Queremos ser completos ao Senhor, queremos estar completos, íntegros, inteiros na tua presença. Ó Deus, faz isso comigo, faz isso com a tua igreja, faz isso com cada um de nós nessa noite. E muito obrigado, porque nós sabemos, Pai, o quanto o Senhor pode usar que se arrepende e que confessa o Senhor, confessa o seu pecado, se arrepende e vai viver uma vida para o Senhor, como foi Pedro, ao ponto, Deus, de dizer: não me crucifique de cabeça para cima, porque não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo, porque não sou digno do Senhor, mas viveu uma vida para o Senhor e cumpriu tudo que o Senhor tinha para a vida dele. Muito obrigado por essa palavra. Derrama das tuas bênçãos. Fica conosco, Senhor, e continua abençoando a vida do irmão Fábio. Usa ele, usa cada irmão que ministrar a sua palavra aqui, Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor está levantando pessoas, ó Deus, que está, ó Deus, interessada em ministrar a palavra, está interessado, ó Deus, em pregar a palavra. E eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Senta um pouquinho. Depois eu vou te chamar aqui à frente para a gente orar. Mas deixa eu só te fazer um agradecimento. Primeiro agradecimento que eu quero fazer, já que o Fábio bebeu lá. Deixa eu beber aqui. Que maravilha, né? Água é água, né? Só quem tem falta de água sabe que água faz falta, hein, irmão? Não fala não, hein? Irmãos, eu quero agradecer muito a Deus pela igreja, por tudo que nós vivemos no final de semana. Esse final de semana foi top, dos top, né? Eu agradeço muito. Tive aqui momentos maravilhosos e muito, muito feliz. Mas a Bíblia não me permite subir orgulho no meu coração, mas sobe uma alegria no meu coração, né? E quanto a igreja foi elogiada. Em quantas pessoas ministraram, tanto do café, tanto do culto da noite, do sábado, do culto de domingo. Pastor, estava tudo bom, maravilhoso, parabéns pela igreja. Né? Pastores saíram daqui, olha, folia está muito top, eu fiquei muito feliz. Então, sou muito grato a Deus, não quero que suba orgulho no meu coração, porque o orgulho, né, nos faz cair. Eu quero que suba alegria, e eu estou com muita alegria aqui para te agradecer. Também eu quero te agradecer por você ter orado pela Laura, né? Hoje estive no sepultamento. Né? 2 anos de idade, Laura lutou aí, já tinha uma cardiopatia puxada, né? E hoje foi o enterro dela, eu tive lá. Mas eu agradeço muito, porque acho que vocês pegaram 3 nomes aí e estão orando. Continue orando pelas outras 2, a Giovana e a Helena. Não deixe de orar pela Giovana e a Helena. A Helena, o pai dela teve que pedir para se afastar do quartel, para cuidar da saúde dela. Estão esperando ainda a vacina chegar. O Ministério da Saúde já comprou, está chegando a vacina, 20 milhões de reais a vacina. 20 milhões de reais essa vacina. O Ministério da Saúde tem que bancar, que é lei, né? E ela tomou a vacina que o Brasil produz, que só dura 3 meses. A doença que ela tem é uma doença crônica e, assim, está lutando pela vida. Mas eu trago aqui o agradecimento da família da Laura, né? Hoje o colega estava lá, a gente, no momento do sepultamento, ele pediu para agradecer, agradeceu. E uma coisa interessante, você acha que você não está fazendo nada nesse campo espiritual. Ele falou assim: eu sentia as orações de vocês. Ele tem uma religião diferente da nossa, mas ele falou: eu sentia a oração de vocês. Eu sentia quando você orava, eu sentia quando a sua igreja orava. Olha só o que eu estou te falando.
E eu falei para ele assim, a minha igreja lembrou do nome da sua filha e ficou orando. Pastor, teve uma irmã aqui, acho que foi a diaconisa Elizabeth. Vamos orar pelaquela menina que o pastor pediu, a Laura. Aí começaram a lembrar, Laura, Giovana, Helena, né? E assim, e hoje foi um testemunho que ele falou. E aí ele chamou a esposa dele, eu quero te apresentar o pastor. Ele e a igreja dele ora pela Laura. Só para você ter uma ideia. E aí eu tenho que te agradecer. Agora eu peço que você ore pela família, né? Porque foi uma pancada, embora toda a condição dela já aspirava muitos cuidados, e ela faleceu ontem, de madrugada, e ela se internou no domingo. Teve 4 paradas cardíacas, não sobreviveu, né? Mas eu lembro que Deus fez muito milagre pela Laura, porque ela ficou, salvo engano, 34 dias entubada, não sei se vocês lembram. Quase 4 meses internada e 34 dias entubada, né? E ela ainda voltou para casa, ficou em casa, teve aquele momento com a família. E eu ainda creio que foi um milagre, né? Milagre de Deus. Aprove o Senhor nesse momento recolher, mas a gente precisa continuar orando pela família, tá? Você ore e não deixe de orar, tá bom? Que Deus te abençoe. Ore também. A gente vem com vontade de trazer uma palavra pesada, né? Mas a Águas do Rio é nossa companheira, nossa amiga. Ore pela Águas do Rio, que teu pastor não tem água em casa, não. Tô 2 dias, meu irmão, passando perrengue, tomando banho de canequinho. Vai para lá e não tem... Todo mundo faz isso. Todo mundo já fez isso uma vez na vida, né? Mas tinha muito tempo que eu não fazia isso, meu irmão. E a Águas do Rio fechou a torneira lá, filho. Mas é benção. É benção. A gente tem que abençoar a Águas do Rio, a gente tem que abençoar a Oi, a gente tem que abençoar essas concessionárias aí, cara. Porque o apóstolo Paulo fala isso, são instrumentos de Deus para nos abençoar. Se não está de acordo, eu acho que não está de acordo, porque você não pode deixar tanto tempo assim sem água, né? A gente já está o quê? Desde sábado, só para você ter uma ideia, desde sábado que não cai água, mas ainda tinha água, quando foi segunda que a água acabou mesmo, né? Então, assim, não pode deixar, mas Deus está permitindo, e a gente vai daqui a pouco colher frutos da nossa oração, tá bom? Então eu vou te chamar aqui na frente, quem quiser nesse momento receber a oração, a gente vai orar. Isso, se tiver, isso, que benção. Nós vamos orar, encerrar. Eita. Um agradecimento, né? Porque hoje meu filho se formou. Então, as pessoas que conheciam o Josué quando criança aqui na nossa igreja, eu acho que... Fala aqui. Não, o senhor fala. A Mauri está agradecendo ao Senhor. Mas por que você está assim? Você tinha que estar pulando, chorando de alegria, né? Chega para cá, gente, se ficou afastado. Deixa eu compartilhar uma alegria aqui do irmão Mauri. Josué hoje se formou na escola naval. Glória a Deus. Tenente fuzileiro naval. Vai fazer muita manobra, né? Vai continuar forte, porque não vai engordar assim, né? Mas que maravilha! Parabéns para ti, parabéns para a diaconisa Jussiara. É um privilégio, um presente de Deus. Eu quero ver quem é o próximo. Amém? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Fala assim, eu recebo aí. Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, parabéns mesmo. E eu fico muito feliz, nós vamos agradecer a Deus pela vida de Josué. E eu tenho certeza que não foi fácil, não. Né? 7 anos. E agora que vai ficar bom. Agora que vai ralar mesmo. Tava só bom, tava no bom no início. Agora é ele. Agora é ele. Tá bom? Vamos ficar em pé? Estende só as mãos para cá. Abençoa essas vidas. Isso. Senhor, muito obrigado.
Muito obrigado porque o Senhor permitiu que a gente chegasse neste lugar e começasse orando, Deus, cantasse teus louvores. Ouvimos a tua palavra nessa noite e nosso coração se alegra, Senhor, porque o Senhor está permitindo nessa noite agradecermos ao Senhor, Pai, pelas vitórias, pelos milagres realizados. Eu sou grato, Senhor, porque a vitória do meu irmão é a minha vitória. E Deus, o Amauri, nesse momento, Pai, irmão Amauri, junto com a diaconisa Jussiara, celebram, ó Deus, ó Pai, a formatura do Josué. Muito obrigado, Senhor, por tudo que teu filho, ó Deus, conseguiu, ó Deus, nessa vida, ó Deus, na área profissional. Obrigado, porque ele é um servo do Senhor, e eu sei que o Senhor vai levá-lo longe, Pai. Agora, Deus, cuida do Josué, qualquer coisa que ele for tomar, decisão, seja com ele, Senhor. Que, acima de tudo, o teu Espírito Santo conduza no oficialato, ó Pai, e que ele seja usado poderosamente para abençoar vidas. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, ó Deus, por toda a criação, e peço que o Josué cada vez mais seja feliz, ó Deus, na tua presença, e seja feliz, ó Deus, no quartel, na marinha, ó Deus, servindo ao Senhor naquele lugar. Muito obrigado. Agora eu te agradeço, Senhor, por todo momento de oração que tivemos com Laura, por Laura. Senhor, muito obrigado, que aprove ao Senhor. Ó Deus, o controle está nas tuas mãos. Ó Deus, o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, tu és Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E eu te exalto, Senhor, ó Deus, pelo momento que tivemos, ó Deus, orando pela Laura. Mas, ó Deus, eu entrego, ó Deus, nesse momento a família do Roberto Fonseca, da sua esposa, Pai. Tome tuas mãos, opera grandemente na vida deles, ó Deus, seja o bálsamo, seja, ó Deus, a palavra que chega nos momentos difíceis, Senhor, e sustenta o teu filho neste momento. Deus, chama ele pelo teu nome, Senhor, se relaciona com ele, Pai, e mostra a ele o teu poder na vida deles, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa amizade que tem, muito obrigado pelos colegas que estiveram lá hoje, Senhor, que o teu nome foi exaltado, que o teu nome seja exaltado. Ó Deus, agora, Pai, eu entrego cada irmão que veio aqui à frente, Senhor. Tome em tuas mãos, Deus. Eu não sei qual foi o motivo, Senhor, mas teus filhos vieram aqui, Senhor, ó Deus, para pedir algo da tua parte. Ó Deus, que eles não podem fazer, que eu, como pastor, não posso fazer, que, ó Deus, seja, ó Deus, que vai ser, ó Pai, da tua intervenção, tão somente porque aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor tem poder nas mãos para realizar. Então, nessa noite, Senhor, eu entrego teus filhos em tuas mãos, ó Pai, pedindo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, realiza milagres. Ó Deus, se alguém aqui, Senhor, eu sei que tem pessoas, ó Pai, que precisam de uma cura. Ó Deus, que o Senhor venha trazer a cura. O Senhor é a cura, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores. Traga cura, Senhor, na vida do teu filho, ó Deus, porque o Senhor pode, nós não podemos, mas o Senhor pode. Ah, Deus, se alguém aqui nessa noite, ó Deus, orando pelo esposo, eu sei que tem, ó Deus, a minha mãe, ó Deus, tem orado, ó Deus, pelo seu esposo, a irmã Lúcia Neves, a irmã Lúcia Gonçalves tem orado pelos seus esposos. Ó Deus querido, entra com providência, ó Deus, converta aquele coração, marca um encontro de salvação com meu pai, marca um encontro de salvação com cada esposo nessa noite. Pai querido, se alguém aqui nessa noite, Senhor, está precisando, ó Pai, de uma intervenção do Senhor, ó Deus, na área emocional, ó Deus, na área do psique, Senhor, Tu és poderoso para apenas uma palavra do Senhor, e toda enfermidade cessa, e todo problema psicológico cessa, e tudo aquilo que não provém do Senhor dá em retirada, porque o Senhor é Deus poderoso.
Cuida dos teus filhos nesse momento, Pai. Se há alguém aqui nessa noite, Pai, precisando, ó Deus, de emprego, ó Deus, que o Senhor entre com providência, abra as portas, Senhor. Nós continuamos crendo no Senhor. Se até aqui chegamos, é porque o Senhor tem nos ajudado. Se até aqui chegamos, nada nos faltou. Ó Deus, e a tua palavra diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E isso tem se cumprido na nossa vida. Mas, Senhor, ó Deus, abre as portas de emprego. Ó Deus, abre poderosamente as condições. Ó Deus, abra as oportunidades na vida dos teus filhos. Ó Deus querido, tome em tuas mãos. Abençoe poderosamente os teus filhos. Pai, se nessa noite aqui, Pai, alguém, ó Deus, com problema em família, com alguma coisa para resolver na família, Senhor, Deus, direcionamento, acalma a tempestade, ó Deus, dê a palavra de branda, ó Deus, dê a palavra doce, dê a palavra conduzida pelo Teu Espírito Santo, reata, Senhor, a família, restaura a família, ó Deus querido, em nome de Jesus, traga, ó Deus, a família para perto de Ti, Senhor, e ministra com o Teu Espírito Santo. Pai querido, nessa noite eu entrego a Tua igreja em Tuas mãos, entrego todos os enfermos da Tua casa, abençoe, entra com providência, realiza milagres aqui, Senhor. Esta casa é casa de oração, casa de vermos os Teus milagres, casa de vermos mudanças, casa de vermos, ó Deus, maravilhas do Senhor, sinais e prodígios, Pai. Nós estamos vivendo, ó Deus, nós estamos aqui por causa de um Deus vivo. O Senhor é Deus vivo, o Senhor é Deus de vivos, o Senhor é Deus que nos dá a vida, o Senhor é Deus poderoso, Pai. Por isso nós clamamos nessa noite, Pai querido, abençoe a Tua igreja, abençoe cada um de nós, Senhor, e faça esse lugar cada vez mais, ó Deus, com a Tua presença. Encha com a Tua presença, encha com o Teu Espírito Santo, que venhamos, ó Deus, cada vez mais caminhar, ó Deus, na Tua presença. Senhor, toma essas concessionárias em Tuas mãos. Senhor, tem misericórdia, ó Deus da Oi, tem misericórdia dessas operadoras de internet, tem misericórdia da Águas do Rio, Senhor. Nós abençoamos a Águas do Rio, Senhor. Nós abençoamos a Light, nós abençoamos a Oi, Senhor. Ó Deus, como o colega falou, que a Oi agora está retirando as internet. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus querido, quebra o jugo, quebra toda coisa que vá contrária, ó Deus, ao bem-estar do seu povo. Deus, sabemos que não é a primeira necessidade, mas nós gostamos e temos necessidade também para o estudo, para nos relacionarmos, para telefonarmos, Senhor, como isso nos ajudou. Senhor, não deixa que o diabo coloque a mão e tire de nós. Não deixe, ó Deus, que o diabo, ó Deus, coloque a mão e acabe, ó Deus, com os serviços públicos, porque os serviços públicos são necessários. Ó Deus querido, abençoe, ó Deus, que repreenda, ó Deus, esses apagões, ó Deus. Nós não queremos viver num país, ó Deus, onde há apagão, ó Deus, mas, Senhor, toca naquele, ó Deus, também, ó Deus, que está clandestinamente usando a luz, Senhor, tem misericórdia, abençoe para que haja mudança também, Senhor, de pensamento nesse país, haja mudança de atitude nesse país. Nós abençoamos essas concessionárias e te pedimos, Senhor, entra com providência, ó Deus, nessas situações nossas, porque nós não queremos, ó Deus, ver o nosso país afundando, ó Deus, em decadência, ó Deus, dos serviços públicos, mas abençoamos, porque sabemos que é bênção para nós. Abençoe poderosamente, Pai. Toma o Teu povo em Tuas mãos, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos, Senhor, e que nessa noite, Pai, o Teu nome seja glorificado. Eu quero ainda Te agradecer, Senhor, pela alta da filha do diácono Wilson. Muito obrigado, porque o Senhor poupou a vida dela. Muito obrigado, porque o Senhor entrou com providência e hoje a tua filha está de alta. Muito obrigado, Deus, porque hoje o Senhor acalmou o coração do teu filho. Ele estava com o coração apertado, Senhor, apreensivo, Deus, mas o Senhor entrou com providência. Muito obrigado pela vida daqueles, ó Deus, enfermeiros. Muito obrigado pela vida daqueles médicos. Nós também, nessa noite, abençoamos todos os hospitais de São João de Meriti e pedimos que seja um serviço de excelência na sua presença, Senhor. Abençoe a nossa prefeitura, o nosso prefeito,
os nossos vereadores. Muito obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Senhor já está fazendo, que o Senhor continue fazendo mais, que o Senhor abra o entendimento e que haja, ó Deus, em nome de Jesus, justiça neste lugar. Muito obrigado. Leve-nos em paz, abençoe a nossa vida e nos dê ainda nessa noite, uma noite abençoada na Tua presença. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode sentar e assim estamos encerrados para a glória do Senhor.